Hi once again, how are you today? Bem-vindo a mais um vídeo ao nosso canal, né? E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a diferença entre if e whether, que ambos aí significa se, né? A conjunção se no nosso português. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essas duas conjunções aí dentro da língua inglesa, tá bom? Então vamos lá. Bem, vamos começar pelo if, a conjunção mais comum que a gente sempre ouve falar, né? Mais o if do que o whether. E o if é simplesmente uma conjunção que expressa condições ou suposições de algo, né? Condições ou suposições de alguma coisa. Em contrapartida, o whether é uma conjunção que expressa uma hipótese ou possibilidade de algo. Normalmente oferece duas ou mais opções para escolher ou sugerir. E também é considerado uma conjunção mais formal, mais utilizado no inglês formal. Tá? E aqui nessa caixinha Extra Information, né, tem umas dicas interessantes, umas informações interessantes sobre o uso dos dois. Como a primeira aqui, ó, ao usar if e whether com as expressões or not, né? Então, se o if, no caso do if, essa expressão or not só pode ser usada no final da frase. Nós vamos ver já já nos exemplos em relação a essa informação extra, tá bom? Já o whether, esse or not, quando tem o whether na frase, ela pode ser usada ao lado do próprio termo, whether, ou no final da sentença, da frase, tá? E também tem alguns casos em que somente o whether é, é possível ser empregado na frase. Não pode se usar o with, tá? E temos aí três situações que o whether é obrigatoriamente usado para poder colocar a, a palavra ser no inglês. A primeira delas é before, né? Before, antes do to, mais o verbo no infinitivo. Então, quando o whether ele está ali próximo do verbo no infinitivo, então tem que ser usado o whether. Tá? A segunda ocasião é depois de preposições. Qualquer preposição, about, for. Então, qualquer preposição que estiver ali na frase, juntamente com o whether, tem que ser usado somente o whether, não if. Tá bom? E a terceira e última ocasião é quando o sujeito acaba ali, né, se incluindo, acaba se aderindo ao whether. Ou o whether se aderir ao sujeito da frase, se é uma pessoa ou coisa. Mas nós vamos ver agora o exemplo do uso do if e do whether, e também analisando esses casos aí, essas partes aí, essas informações extras envolvendo o if e o whether, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui está o primeiro exemplo. If you behave yourself, I'll buy a gift for you. Se você se comportar, eu comprarei, ou eu vou comprar um presente para você. Aqui já deduz que é um adulto falando com uma criança. Então, o adulto aí, a mãe ou o pai, está estabelecendo uma condição para a pessoa receber aquele presente, para o filho ou filha receber aquele presente. Então, é um conditional, né? Uma condição. Então, você usa o if para expressar uma condição. Se a pessoa passar desse teste aqui, a primeira oração da frase, a segunda oração da frase é acompanhada por uma recompensa futura. Então, se você se comportar, certamente eu irei comprar um presente para você. E aqui embaixo, pessoal, a mesma coisa. Will buy a bigger house if I win the lottery. Nós compraremos uma casa maior se a gente ganhar na loteria. Então, é uma condição. Se ganhar na loteria, compraremos a casa. Né? Então, aqui é bem claro aqui a condição que leva ao uso do if. Tá bom? Então, o condicional está aqui. Só será possível comprar uma casa maior se a pessoa ganhar na loteria, se alguém da família ganhar na loteria, que pode ser o marido com a mulher, por exemplo. E aqui no terceiro, if I were you, I would move from this house on.
Aqui já não é uma condição, é uma suposição. Uma supposition. Por quê? Porque a pessoa está se colocando no lugar da outra. Se eu fosse você, certamente eu me mudaria daqui, me mudaria dessa casa, sairia desta casa, por algum motivo. Então, if I were you. Esse tema aqui, were you, were she, were he, aqui é uma expressão de suposição, né? Você está supondo alguma coisa que não é real, que não tem como você ser outra pessoa, né? Então, esse termo aqui é muito usado no inglês. Quando você fala, se eu fosse você, se eu fosse ela, se fosse eles. Então, esse were aqui parece que está errado, né? Que deve ser was, né? Mas na verdade, quando se trata de algo supondo, algo que não é real, é apenas vai ficar só na teoria, a gente usa o were, tá? Então, a mensagem do were é em relação à suposição. Então, se eu fosse você, eu fazeria tal coisa. Tá certo? Fechou? Então, aqui se usaria o if, tá? Justamente por ser uma suposição, mais do que um condicional, é uma suposição de algo. Tá bom? Agora aqui embaixo, ó, I don't know whether I'm going to play soccer this weekend. Aqui fala de uma possibilidade, então se usa o whether, tá? E é uma possibilidade indireta, né? Porque aqui não fala de duas opções, como requer a definição do whether. Aqui tem uma opção já estabelecida, mas tem uma segunda que está oculta, que é o quê? Ficar em casa. Né? Então a pessoa não sabe se vai jogar bola no final de semana ou se vai ficar em casa. Então está uma ideia aqui implícita, né? Se a pessoa desistir de jogar bola, jogar futebol, jogar bola, bater uma bolinha no final de semana, certamente ele ficará em casa. Então se usa o whether. Aqui é uma possibilidade, uma coisa ou outra. Já aqui embaixo, she can't decide whether she wants to eat pizza or a dish of food. Outra possibilidade, ela está em dúvida, ela não consegue, né? Ela não está conseguindo decidir se ela quer comer pizza ou um prato de comida. Tá? Então aqui mostra duas possibilidades explícitas. Por isso que o or já aparece aqui. Ó, porque o or ele simplesmente vai auxiliar o whether. Se ela quer comer pizzas ou um pedaço de, ou um prato de comida. Tá? Então, aqui mostra duas possibilidades. Então, usa o whether e lá na frente, ali, para separar as duas opções, duas possibilidades, or. Tá bom? Agora aqui embaixo, ó, my parents asked whether I wanted to go to the movies or go to a restaurant in my birthday. A mesma coisa, possibilidades, né? Ou ir ao cinema ou ao restaurante. Então, se usa o whether mais o or. Tá bom? A última aqui é we are not sure whether he intended to set fire on house or it was an accident. Ou seja, aqui está falando de uma hipótese. Talvez a pessoa aqui, ele, né? Talvez o sujeito ele esteja envolvido em algum tipo de crime ou acidente. Então, as pessoas estão discutindo se ele colocou fogo na casa por querer, se teve intenção ou se foi um acidente. Então, aqui levantou uma hipótese. Então, tem duas opções. Ou ele colocou fogo na casa, ou foi um acidente. Então, é hipótese. Tá bom? Então, se usa o whether e o or lá na frente. Então, aqui, o contexto dessa frase aqui é uma hipótese. É uma discussão se foi algo criminal, algo que foi um crime, ou se foi simplesmente um acidente. Agora, para empregar o or not, né? Tá aqui, ó. I don't know if he has ever gone to Australia or not. Ou Australia, né? Or not. Ou seja, eu não sei se ele já foi para a Austrália ou não. Então você veja que o if ele aparece aqui e o or not no final, que obedece aquela regrinha. Se for o if, obrigatoriamente o or not tem que vir no final da frase. Tá? Então eu não sei se ele foi para a Austrália ou não. Não sei, eu não tenho essa informação se foi ou não. Então fica naquela suposição. Tá? Agora aqui embaixo. I don't know whether or not he has ever gone to Australia. A mesma frase, só que com uma construção diferente aqui no meio. Ó. Whether or not. Então é o mesmo sentido. Eu não sei se ele foi para a Austrália ou não. Usando o whether. Então estabelece a regrinha lá. Ó.
Tem que estar junto com weather, or not junto com weather, tá bom? E contrapartida aqui embaixo. I don't know whether he has ever gone to Australia or not. Então, tem as duas formas aqui de falar, usando weather, colocando or not ao lado do weather ou no final da frase, tá bom? Agora, o uso exclusivo do weather. Olha aqui, ó. I don't know whether to buy a video game or PC. Eu não sei se compro um videogame ou um computador. Então, você vê aqui, ó, né? Você vê que o whether está ao lado de um verbo que está no infinitivo, né? Então, esse to é o infinitivo do buy, tá? É que faz o verbo virar infinitivo, tá bom? E agora aqui embaixo, we talked about whether he had done a good job. Nós conversamos sobre se ele fez um bom trabalho, se ele fez um bom trabalho, se ele teve um bom trabalho, se ele realizou um bom trabalho. Então, esse about é uma preposição. É uma proposição, então o whether obrigatoriamente tem que ser encaixado aqui, e não o if. Tá? Agora a última aqui, ó. Whether I am a studied person or not, I believe myself. Se eu sou uma pessoa estudada ou não, o importante é que eu acredite em mim mesmo. Então você veja que eu, que é o sujeito, está atrelado a todo um contexto de frase, tá vendo? Tá todo atrelado. Então tem que usar o whether e o or not no final. Então, o sujeito ele está envolvido com o contexto ser ou não. Entendeu? Então, é nesse sentido aí que é usado, são nessas três situações que é usado obrigatoriamente o whether quando o assunto é ser. Tá? E vamos à prática. A prática leva aonde? À perfeição, não é isso? Então, se vocês quiserem realizar uma atividade simples, está na descrição do vídeo o link. Você vai baixar do Google Drive o documento em Word, vai preencher digitalmente. E se você quiser mandar para mim, para a gente dar uma olhada, uma revisada, pode fazer isso, mandando no e-mail da jpeducacional12 gmail.com. Desculpa aí pela troca de palavras. Então é jpeducacional@gmail.com. Você pode estar enviando lá e aí eu posso estar fazendo uma revisão ali rapidinha rápida e te mandar algum feedback, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o assunto desse vídeo de hoje. Qualquer dúvida, como sempre te peço, pode escrever no comentário. Deixe seu like. Se você não ativou as notificações, ative as notificações, principalmente você que está chegando agora, se inscreva no canal também. E é isso, pessoal. That's all for today. See you around. Bye.